Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é coesão textual, sempre voltando para algumas questões do Enem. Lembrando que o que é a coesão textual? É a utilização dos conectivos dentro do nosso texto. Como nós vamos organizar nosso texto para, assim, construir a coerência, ok? Então vamos lá. Primeiro texto. Enem 2019, banca, provas do INEP. As alegres meninas que passavam na rua com suas pastas escolares, às vezes com seus namorados, as alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância. O uniforme as despersonaliza, mas o risco de cada uma as diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivo, riem. Hoje de manhã estavam sérias, eram como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância. Faltava uma delas. O jornal dera a notícia do crime. O corpo da menina, encontrado naquelas condições, em lugar ermo, a selvageria de um tempo que não deixa mais rir. As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres. Carlos Drummond de Andrade. Essas meninas, contos plausíveis, ok? Vamos lá. No texto, a recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para. Aí você vai dizer assim, mas professora, como é que nesse momento, a partir deste comando, eu vou conseguir identificar o que eu vou olhar no texto? Primeiro, nós percebemos que o texto trouxe, o comando da questão trouxe o emprego do artigo as e do pronome essas. Ele traz duas classes aí para vocês, o artigo e o pronome. Então, quando ele já vem trazendo essa utilização das classes gramaticais dentro do texto, você já diz, opa, ele está trabalhando sobre a coesão, porque a coesão vai trabalhar os conectivos. E os conectivos são, junta todas as classes, a partir da utilização da função delas dentro do nosso texto. As conjunções, os pronomes, as preposições. Então, todas as vezes que eu estiver falando em conectivos, eu vou estar falando sobre essas classes. Pronomes, conjunções, preposições, artigos, porque eles normalmente são advérbios também são bons, mas normalmente são eles que servem para dar essa base, dar continuidade e fazer essa ligação entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra, ok? Então, logo nós estamos pensando aí na coesão dentro do nosso texto, com a recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas, ok? E aí ele vai dizer assim, no último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para a. Intensificar a ideia do súbito amadurecimento. B. Indicar a falta de identidade típica da adolescência. C. Organizar a sequência temporal dos fatos narrados. D. Complementar a descrição do acontecimento trágico é expressar a banalidade dos assuntos tratados na escola. Então vamos voltar lá, ó. As alegres, aí ele continua. As alegres, utilizando o artigo, e depois ele vem utilizando essas, ok? E aí ele vai perguntar o porquê. Esse recurso contribui para quê? Para intensificar a ideia do súbito amadurecimento. Percebam que em todo o texto ele vai fazendo essa construção. As alegres meninas e continua. As alegres meninas
que estavam sempre rindo, comentando do besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância. Então, percebam que ele vai, a partir da utilização do as, artigo, e do pronome essas, ele vai trazer essa intensificação da ideia do súbito amadurecimento, ok? Vamos lá para a próxima? Enem 2014. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar, moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto? Isso é exatamente o que eu falo com meus pacientes. É isso que eu digo para meus pais. Comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botaram no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério a ser sério. Mesmo quando parece que estou brincando, essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são meu jeito mais secreto de calar. Lia Luft. Pensar é transgredir. Os textos fazem uso constante do recurso que permitem a articulação entre suas partes. Olha o comando dessa questão. Ele já vem afirmando. Os textos fazem uso constante de recurso que permitem a articulação entre as suas partes. Ou seja, ele já está falando dos elementos de coesão que ali, especificamente nesse texto, realmente a autora usa e abusa desses elementos. E aí ele vai perguntar, quanto à construção do fragmento, o elemento, e aí você vai analisar alternativa por alternativa. Nisso. Aí você volta lá no seu texto e grifa onde está nisso, aqui, nisso, grifou, ok. Nisso, introduz o fragmento botar a cara na janela em crônica de jornal e introduz, será que ele está introduzindo? B, sim, é uma paráfrase de é como me botarem no colo, aí volta lá, grifa, me botarem no colo, tá aqui, ó. Penúltimo aqui desse slide, o último. Os estímulos são valiosos porque nesses tempos andava meio assim, 2 pontos, é como me botarem no colo. Alguns antecipam a informação, é isso que digo para os meus pais. Aí volta lá no texto e grifa também. Ok? Grifa aí. E aí, essa recupera a informação anterior à janela do jornal. E aí você deve analisar um por um e ver se de acordo com a alternativa, se a alternativa condiz com o que está no texto. Nesse caso, a alternativa que está mais adequada ao texto é a letra A. Nisso, introduz o fragmento botar a cara na janela em crônica de jornal. Nesse caso da B, não é a mais adequada porque assim é uma paráfrase. Nesse caso aí, ela não está fazendo uma paráfrase. Algumas vezes esse assim pode ocorrer uma paráfrase. Por quê? Na verdade, uma retomada é quando ele faz uma explicação assim, e aí ele coloca o assim no texto, e aí retoma o que já foi dito para não ter que explicar novamente, só com a palavra assim. Isso remete a escondia em poesia e ficção, então você tem que analisar um por um para chegar à resposta mais adequada. Nesse caso, é o nisso.
Se nós voltarmos aqui, ó, nisso de botar, ele já introduz, ó, nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal, ok? Vamos lá para a próxima, essa aqui é a letra A. Enem 2010. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar de enxugar a testa. Olhando o calmo horizonte como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão. Não outras, mas essas apenas. Aí nós temos aí Clarice Lispector, Laços de Família, ok? Vamos para o comando. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado, observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas. Aí vamos lá, voltamos para o texto e vamos identificar onde ela utilizou esse mas, ok? Vamos lá, aos poucos, mas o vento batendo nas cortinas, aí grifa aqui o vento, ok? E aí continua, lembravam-lhes por enxugar a testa, olhando o horizonte, tararará, e aí aqui, mas essas apenas. Então, nós temos esses 2 mas, esse aqui e este daqui. E aí você vai olhar dentro do texto, primeiro, utilizou, grifou, o que é o mas? Primeiramente, você precisa pensar nisso. O que é essa palavra? É um pronome? É uma preposição? É uma conjunção? Que classe é? Vamos pensar um pouco nisso. Ah, é uma conjunção. Lembrei, é uma conjunção. Que conjunção é essa? É uma conjunção adversativa, que dá a ideia de oposição. Ok, grifei lá meu texto, rabisquei ali no ladinho da prova, já identifiquei isso. E aí ele vai dizer o seguinte, observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade. Está falando de quê? Coesão dos elementos que articulam o texto. Conectivo mas. A. Expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto. B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase. C. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. E. Assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Qual a alternativa correta? Primeiramente, o que eu digo para vocês, a D não é. Por quê? Porque ele vai falar em sequência temporal. Nesse caso, não temos uma sequência temporal aí. Nós temos a conjunção, como nós já dissemos, é uma conjunção coordenada adversativa, ok? Ocupa uma posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. No texto, há uma utilização de palavras fixas? Só posso colocar ela ali? Não. Nesse caso, não temos a conjunção, ela não é fixa. Quebra a fluidez? Também não quebra a fluidez. Então, nesse caso, nós temos expresso o mesmo conteúdo das 2 situações em que aparece no texto. Ok? Você retoma lá o texto e verifica que as 2 têm o sentido adversativo, de oposição. Ok? No mais, acessem eduque.acre para revisitar os nossos vídeos. Tchau, tchau!